E aí, gente, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Nós vamos continuar nosso estudo, nossa revisão com matrizes. Falta apenas um tópico para terminar, né, o capítulo sobre matrizes, que é falar sobre a matriz inversa. A matriz inversa nada mais é do que, é dado uma matriz A de ordem n, uma matriz quadrada, né? Chamamos de inversa de A, uma matriz B ou alguma outra letra que você quiser utilizar, né? Tal que A vezes B é igual a B vezes A e é igual a matriz identidade de mesma ordem. Certo? Então, escrevemos A elevado a menos 1 para indicar a inversa de A. Então, temos uma matriz A. Essa matriz aqui, ela é denominada matriz inversa de A, porque se fizermos a multiplicação de A por essa matriz aqui, ou ela multiplicada por essa daqui, vai dar, vamos obter a matriz identidade, né? Já que ó, tem uma 2 por 2, multiplicada por uma 2 por 2, o resultado da multiplicação das duas, ou essa por essa, ou essa por essa, né? Vai dar igual a identidade. Então, dizemos que essa matriz é a inversa dessa, ou que essa é a inversa dessa. Como obter a matriz inversa? Então, temos aqui a matriz A. Queremos obter a matriz B, né? Tal que A vezes B seja igual à identidade, né? Ou B vezes A seja igual à identidade. Então, começamos nomeando, né, definindo quem seria essa matriz B. Se você não gosta de trabalhar com os elementos, tipo colocando A1, A12, A21, A22, você pode simplesmente usar algumas letrinhas, X, Y, Z, U, V, A, B, C, as letrinhas que você quiser. Então, temos que determinar B, ou seja, determinar os elementos dessa matriz B, tal que A vezes B seja igual à identidade ou B vezes A seja igual à identidade. Então, temos aqui a matriz A, né, vezes a matriz B e igualamos a matriz identidade. Realizamos aqui o produto, né, lembrando, linha vezes coluna, linha vezes coluna. Calculando, vamos ter esses aqui, ó, linha por coluna, tá aqui, linha vezes coluna tá aqui, linha vezes coluna aqui, linha vezes coluna aqui. Igualdade de matrizes, pegamos cada elemento aqui dessa matriz à direita e igualamos aos seus correspondentes. Perceba, vamos ficar com essas duas equações aqui, ó. Podemos fechar aqui um sisteminha com duas equações e duas incógnitas, ó, essas duas. Também pegar essas duas equações que tem B e D, igualada aqui a 0 e a 1, respectivamente. Fechamos aqui um sisteminha também, de duas equações e duas incógnitas. Resolvendo os dois sistemas, nesse sistema vamos encontrar o valor do A e o valor do C. Nesse sistema vamos encontrar o valor do B e o valor do D. O método de resolução do sistema de duas equações e duas incógnitas, né, por eliminação, por adição, por substituição, fica a seu cargo, a sua preferência, qual você acha mais fácil, né? Resolvendo, você encontra A, B, C e D, ou seja, todos os elementos da matriz B. Com isso, nós determinamos a matriz B, ou seja, aquela que é inversa da matriz A. Então, reorganizando os elementos, coloque na posição que você colocou inicialmente. Colocamos aqui o A, o B, o C e o D. Então, vamos ficar com o A, o B, o C e o D aqui. Bom, então, essa é a matriz inversa de A. Vamos verificar, conferir se deu certo o nosso cálculo. Então, temos que A vezes B tem que dar igual à identidade. Então, ó, multiplicando a matriz A pela matriz B que a gente acabou de obter, né, nós vamos ter justamente igual à matriz identidade. E vice-versa, se multiplicarmos a matriz B pela matriz A, dá igual à matriz identidade. Então, uma matriz, a B é a inversa de A e A é a inversa de B.
né? Detalhe que nem todas as matrizes admitem a matriz inversa. Você vai ver isso quando se deparar nas matrizes 2 por 2, você vai ver, reparar isso no momento que você chegar aqui, ó, para resolver os dois sistemas, né? Caso não algum deles não tenha solução, não haja solução, não tenha como determinar o A, o B, o C ou o D, aí você vai perceber que aquela matriz ela não admite a matriz inversa. Logo mais nós estaremos vendo formas de determinar antes de fazer o cálculo, né, se a matriz, uma determinada matriz admite a matriz inversa ou não, né, se ela é invertível ou não. As propriedades da matriz inversa, né, considere A e B matrizes quadradas de ordem n e invertíveis, né, consideram-se as seguintes propriedades. A inversa da inversa. Se você tem a matriz A, faz a inversa dela. Depois inverte novamente essa matriz que você obteve, então você volta para a matriz A, né? Então, a inversa da inversa de uma matriz é a própria matriz. Transposta da inversa. Você pode escolher aqui, segundo essa propriedade, perceba, você pode fazer a inversa primeiro, depois fazer a transposta, ou fazer a transposta e depois fazer a inversa dessa matriz que você obteve. Tanto faz. Então, veja aqui. A transposta da inversa é a inversa da transposta. Essa propriedade é útil quando é mais fácil calcular a inversa da transposta do que a transposta da inversa, por exemplo. Então, tudo depende. O inverso do produto, ó, perceba que B e A troca de lugar, né? Você fazer a inversa de A, a inversa de B, mas na hora de multiplicar aqui uma pela outra, o B e o A troca de lugar. E unicidade da inversa. Dado a matriz invertível A, gente, só existe uma única inversa para ela. Não existe mais de uma. Só existe uma. Então, dada A, se existir, né, a matriz inversa, então, ela é única. Só tem uma. Vamos agora praticar, né, o que vimos nesses vídeos sobre matrizes em alguns exercícios. Aqui diz, dadas as matrizes quadradas A, B e C de ordem N, e a matriz identidade também de ordem N, considera as proposições a seguir verificando se são verdadeiras ou falsas. Temos aí que A mais B ao quadrado é igual a A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Temos que realizar essas operações lembrando das propriedades das operações com matrizes. Então, tem-se que A mais B ao quadrado é a mesma coisa de A mais B vezes A mais B. As propriedades de multiplicações com matrizes nos permitem fazer a distributiva. Então, A vezes A, vimos nos vídeos anteriores que pode ficar escrito como A ao quadrado mais A vezes B, A vezes B. Mais aqui, ó, B vezes A, mais B vezes B, B ao quadrado. Então, concluímos que essa aqui é falsa. Por quê? Porque vimos lá nas propriedades de multiplicação que, em geral, A vezes B é diferente de B vezes A. Por isso, não podemos somar A mais B e B mais A e escrever como sendo 2AB. Então, falsa. Da mesma forma aqui, ó, para esse termo. A menos B ao quadrado é simplesmente A menos B vezes A menos B. Distributiva A vezes A ao quadrado. A vezes B. AB, o sinal está aqui, ó, negativo. Esse vezes esse, menos B vezes A. E aqui, menos com menos mais, e P vezes B, B ao quadrado. Então, também é falsa a segunda afirmação. E aqui tem-se que C vezes a matriz identidade é igual ao próprio C, verdadeiro. Nós vimos que isso é uma propriedade da multiplicação, que qualquer matriz quadrada, né, de ordem N,
vezes a matriz identidade de ordem N, ou a identidade de ordem N vezes a matriz A dá o próprio A. Então, aqui, FFV dá letra D. Questão 2. Se tem duas matrizes aí, se essa primeira matriz e a segunda matriz são matrizes opostas, os valores de A, B, X e K são respectivamente. Então, vamos dizer que essa seja a matriz A e essa seja a matriz B. Se elas são matrizes opostas, quer dizer que as duas são iguais, apenas com um sinal trocado, né? Então, podemos dizer que A é igual a menos B, né? São opostas. Então, ficamos com A igual a menos B. Esse sinal de menos aqui fora indica que nós vamos trocar o sinal de todos os elementos da matriz. Então, aqui vai ficar negativo, negativo, negativo e esse positivo. Igualdade de matrizes, igualamos cada elemento daqui com o seu correspondente aqui. Então, temos 1 igual a menos B, esse igual a esse. Menos 1 igual a menos X. Temos A igual a 1. E 2 igual a menos 2K. Então, temos aqui, ó, A igual a 1. A igual a 1. Aqui, multiplicando por menos 1, encontramos B igual a menos 1. B igual a menos 1. Aqui também, multiplicando por menos 1, encontramos X igual a 1. E aqui, isolando o K, ó, passa o menos 2 que está multiplicando, passa dividindo. Mais com menos é menos, 2 dividido por 2 dá 1. Encontramos K igual a menos 1. Então, de acordo com os dados encontrados, a resposta alternativa correta é a letra C. Ó, 1, menos 1, 1 e menos 1 para os valores, respectivamente, de A, B, X e K. Questão 3 diz: considere A, B, C e X matrizes quadradas de ordem N e inversíveis. Assinale a alternativa falsa. Então, novamente, a gente analisa de acordo com as propriedades. Então, tem, se essa é verdadeira, porque nós vimos que a inversa da inversa de uma matriz é a própria matriz. Essa aqui também, segundo as propriedades, nós vimos que a inversa do produto vai ficar um produto de matriz inversa, só que troca a ordem aqui, em vez de ficar A, B e C, vai ficar C, B e A. Essa D é verdadeira, né? Nós ainda vamos estudar determinantes, aliás, revisar, né, determinantes nos próximos vídeos. Mas essa é verdadeira, né? A forma de calcular o determinante desse produto aqui é, de fato, dessa forma. Mas vamos ver aqui por que a C é falsa. Temos A vezes X vezes C igual a B. E objetiva-se aqui isolar o X. Então, aplicando a propriedade das inversas. Então, eu posso fazer o que aqui? Ao lado do A, colocar aqui A elevado a menos 1. E veja que está à esquerda do X. Então, desse lado, eu vou ter que escrever à esquerda do B, A menos 1. Certo? Aí, observe que a matriz A vezes a sua inversa dá igual à matriz identidade, vezes o X, vezes C igual a isso aqui. Agora, considerando C, podemos colocar aqui vezes C elevado a menos 1. Perceba que está à direita do X, então aqui colocamos à direita do B.
A identidade vezes uma matriz é a própria matriz, então vai ficar x. A matriz C vezes a sua inversa dá igual à matriz identidade. Que ficamos com A elevado a menos 1, a inversa do A, né? Vezes B vezes a inversa da matriz C. X vezes a matriz identidade da própria matriz X. Igual a inversa de A vezes B vezes a inversa do C. E é por isso que a C é falsa. Nós vimos que a ordem dos fatores com relação às matrizes, né? A ordem dos fatores altera o resultado. Então, a sequência correta aqui seria a inversa do A, da matriz A, vezes B, vezes a inversa da matriz C. Próxima questão diz a matriz triangular de ordem 3, ou seja, ela é 3 por 3, na qual A e J é igual a 0 para I maior do que J, e A e J é igual a 4i menos 5j mais 2 para I maior ou igual que J é representado pela matriz. Nós sabemos que uma matriz 3 por 3, os elementos são A1, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Né? Sempre o primeiro é o I, depois o J. Vamos ver onde estão os elementos que o I é maior que o J. Perceba aqui. O I é maior que o J nos elementos que estão embaixo da diagonal principal. Ó. Aqui, ó, veja que o I é maior que o J, o I é maior que o J, o I é maior que o J. E diz que esses elementos em que o I é maior que o J vale 0. Então, aqui embaixo, ó, que é 0, 0 e 0. E todos os outros elementos da matriz é dado por essa forma aqui, que o A e J é 4i menos 5j mais 2. Então, veja só, o A11 vai ficar 4 vezes 1, 5 vezes 1, mais o 2. Temos aí que 4 menos 5 vai dar menos 1, a menos 1 mais 2 dá igual a 1. Então, encontramos o A11 igual a 1. Então, o A11 igual a 1. O A12, vamos ficar com 4 vezes o valor do I, que é 1, o valor do J, que é 2, mais 2. Aqui ficamos com 4, 5 vezes 2, 10, mais 2. 4 mais 2 dá 6, 6 menos 10 dá menos 4. Então, o A12 é menos 4. O A13, 4 vezes 1, 5 vezes 3, mais 2, 4, 5 vezes 3, 15, mais 2. 4 mais 2 dá 6, 6 menos 15 dá menos 9. Então, A13 é menos 9. Já eliminamos a C, a D e a E, ou é a letra A ou é a letra B. Calculando A22, vai ficar 4 vezes 2, 5 vezes 2, mais 2. 4 vezes 2 é 8, 5 vezes 2, 10, aí mais 2, é 8 mais 2 dá 10, 10 menos 10 dá 0, o A22 é igual a 0. Daqui dá para a gente já observar ó, que é a letra A. Mas vamos concluir os cálculos até o final. A23 vai ficar 4 vezes 2, 5 vezes 3, mais 2,
aqui dá 8, 15, mais 2, aí 8 mais 2 dá 10, aí 10 menos 15 dá menos 5. Então, A, 2, 3 é menos 5. E por último, o A, 3, 3. Vai ficar 4 vezes 3, menos 5 vezes 3, mais 2. Aqui dá 12, aqui dá 15, aqui dá 2. 12 mais 2 dá 14, aí 14 menos 15 dá menos 1. Aqui, menos 1, e como esperado, letra A. Questão 5 diz: 3 amigos foram a uma papelaria para comprar material escolar. As quantidades adquiridas de cada produto e o total pago por cada um deles são mostrados na tabela. Os preços unitários de um caderno, de uma caneta e de um lápis são, respectivamente, X, Y e Z. Dessa forma, das igualdades envolvendo matrizes fornecidas a seguir, a única que relaciona corretamente esses preços unitários com os dados da tabela é. Então, perceba. Se Júlia comprou 5 cadernos, então, pelos cadernos, ela vai pagar 5 vezes X. Se ela comprou 5 canetas, ela vai pagar 5 vezes Y, que é o preço de uma caneta, e Z, que é o preço de um lápis, ela vai pagar 3 vezes Z. Somando isso aqui, nós vamos ter igual a 96 o total pago por Júlia. Da mesma forma, Bruno. Para calcular a quantidade de reais que ele pagou pelos cadernos, multiplica 6 vezes X, caneta 3Y, lápis 3Z. Total aqui igual a 105. Mesma coisa para Felipe. Escrevendo isso no formato de matrizes, perceba que depois da igualdade, a gente já verifica aqui, depois da igualdade deve ficar 96, 105 e 79. Eu posso representar a matriz das quantidades compradas. As quantidades compradas por Júlia foram 5, 5 e 3. Bruno, 6, 3 e 3. 4, 5 e 2. Tem-se uma matriz 3 por 3 e o resultado é uma 3 por 1. Então, significa que a gente vai ter que multiplicar ou por uma matriz linha ou uma matriz coluna. Perceba o seguinte, ó. Todas as linhas da matriz, todas as linhas, foram multiplicadas por x, y, z. Como a multiplicação é dada linha por coluna, nessa ordem, linha por coluna, então eu vou posicionar uma matriz coluna com as quantidades x, y e z. Então, observa essa multiplicação, essa multiplicação, essa multiplicação, resulta nessa igualdade 96, 105 e 79. Observe, tem uma 3 por 3 multiplicada por uma 3 por 1 é permitido, ó. Número de colunas dessa igual ao número de linhas dessa, e como resultado obtém-se uma 3 por 1. Tem outras formas também de representar, não é? Mas essa é a mais correta devido a essa questão de você ter que multiplicar linha por coluna. Então, tem outras formas, mas a que é mais rápido de fazer sem que você altere a posição dos dados já que estão na tabela. Assim, eu vejo que eu não alterei a posição de nenhum. Então, a forma mais simples, né, mais comum usada é essa daí. Que observe que eu peguei simplesmente os dados da tabela, coloquei em matrizes e não alterei a forma que já está apresentada na tabela. Coloquei cada um na sua posição e apenas verifiquei aqui onde é que deveria entrar, né, o X e o YZ, de que forma entraria aqui
nessa multiplicação para obter essa igualdade. Então, temos aqui a letra D. Considere a equação matricial A mais BX igual a x mais 2c, cuja incógnita é a matriz X, e todas as matrizes são quadradas de ordem N. A condição necessária e suficiente para que essa equação tenha solução única é. Então, o objetivo é isolar o X. Então, nós vimos que é possível pegar a matriz oposta. Então, já que é possível fazer a matriz oposta, eu vou fazer o quê? Vou pegar esse x e passar para cá, pegando a matriz oposta, aí vai ficar menos x. Essa matriz A, passando para o outro lado, pegando sua oposta, que é menos A. Já que é permitido fazer a distributiva, vou fazer a volta da distributiva. A volta da distributiva seria colocar o x, a matriz x em evidência. Aqui nós teríamos o B e aqui, no caso, não colocamos 1, né? Tem que colocar a identidade. Qualquer matriz pode ser escrito como ela vezes a identidade. Então, colocando evidência, ficamos com a identidade aqui, ó. Certo? E nessa ordem, porque tem que ficar B vezes X e a identidade vezes X, que é o próprio X. Então, observe aqui que para que seja possível isolar o X, o resultado, a matriz resultado de você fazer B menos I tem que admitir inversa. Por quê? Para isolar o X, você ia precisar da inversa, colocar a inversa disso aqui, ó, de B menos I, a inversa disso. Dos dois lados, né, inclusive. Aí essa matriz vezes a sua inversa ia dar a matriz identidade. Aí a matriz identidade vezes a matriz X daria o próprio X. Ficaríamos com X igual à inversa, né, do resultado dessa matriz fazendo B menos a identidade vezes essa matriz, a matriz que você obter como resultado disso aqui. Então, só é possível calcular o x, isolar o x, obter uma única solução para a matriz x, se for possível fazer isso aqui. Então, só a condição necessária é que a matriz B menos I seja invertível, ou seja, admita uma inversa. Então, é a letra D. E por hoje é só, pessoal, para que o vídeo não fique extenso, para que a aula fique boa, não fique cansativa. Então, por hoje é só. Fiquem com Deus, se cuidem. Um abraço e até a próxima aula.